Olá, alunos da terceira série do ensino médio do CPMG Pastor Vicenteiro Ribeiro. Aqui quem vos fala é a professora Márcia. E eu proponho a vocês hoje a correção da segunda lista de exercícios da semana de 13 a 17 de abril. Vamos lá? O primeiro exercício da Universidade Mackenzie diz assim: as flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. Nós temos três opções. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. O exercício já disse, então, qual que é o intermediário, né? Porque ele já disse que vermelho e branco é homozigoto e rosa é heterozigoto. Diante disso, eu sei que a cor vermelha eu vou determinar com o genótipo Vzão. A cor branca, o genótipo será Vzão. Enquanto a cor rosa terá o genótipo VB, porque ela é intermediária. O exercício já falou que ela é heterozigota, então ela é a mistura das outras duas. Para se obter 50% de flores brancas, olha o que eu quero saber, gente. Eu quero 50% de flores brancas. É necessário cruzar. Aí eu tenho 5 opções, né? Eu quero achar 50% de flores brancas. A letra A diz o seguinte: 2 plantas de flores rosa. Se eu cruzar rosa com rosa, eu tenho VB vezes VB, não é isso? Primeiro com primeiro, VV. Primeiro com segundo, VB. Segundo com primeiro, BV. E segundo com segundo, BB. Aqui eu tenho vermelha, aqui eu tenho rosa e aqui eu tenho branca, né? 25%, 50% e 25%. Eu encontrei 50% de branca? Não. Na letra B, cruzar uma de flores brancas com outra de flores rosa. Então, branca seria BB e rosa seria VB. Primeiro com primeiro, BV. Primeiro com segundo, BB. Segundo com primeiro, BV. E segundo com segundo, BB. Aqui eu tenho 50% rosa e 50% branca, que é o que o exercício está pedindo, não é? Na letra C, vamos fazer os demais, né? Então, a B deu certo. Mas vamos fazer as demais para ter certeza. Na letra C, uma planta de flores rosa com outra de flores vermelha. Rosa vai ser VB. Vermelha, VV. Primeiro com primeiro, VV. Primeiro com o segundo, VV. Segundo com primeiro, BV. E segundo com segundo, BV. Aqui eu tenho 50% vermelha e 50% rosa. Também não deu. Na letra D, o que a letra D pediu? Para cruzar uma planta de flores vermelhas com uma de flores brancas. Vermelho é VV. Branco é BB. Eu preciso fazer esse cruzamento de VV com BB, vou ter 100%. 100% o quê? VB. Então, vai ser rosa. Se eu cruzar, a letra E fala para cruzar duas de flores vermelhas. Vai ser VV com VV. Nem precisa fazer esse cruzamento, não é isso? De VV com VV, eu vou ter 100% VV, que é 100% vermelha. Então, qual que é a resposta correta para eu ter 50% de flores brancas? Letra B. Eu venho cá e marco a letra B. Certo? Exercício número 2. Ele diz assim: em Rabanites, um único par de alelos de um gene controla a forma da raiz, né? Então, a forma da raiz dos rabanetes, o rabanete é uma raiz, ele é um tubérculo, né? E o formato, então, da raiz é controlado por um par de genes. 3 formas são observadas. Então, o rabanete pode ser oval, ele pode ser redondo ou ele pode ser longo, certo? Então, o rabanete pode ser oval, ele pode ser redondo ou ele pode ser longo. Aqui diz o seguinte: cruzamentos entre esses 3 tipos apresentam os seguintes resultados. Aqui já diz que se eu tenho na geração parental um rabanete redondo com um oval, eu vou obter em F1, 1 para 1, ou seja, 50% oval e 50% redondo.
Se eu cruzar um rabanete redondo com um longo, eu vou ter 100% de rabanetes ovais, só um tipo. Então, diante disso, eu presumo que esses dois são puros e o intermediário é oval, certo? Do cruzamento de oval com longo, eu tenho 50% oval e 50% longo. Do cruzamento de redondo com redondo, eu só tenho redondo, porque ele é puro. Do cruzamento de longo com longo, eu só tenho longo, então eu presumo que ele é puro. Diante disso, dessa quadro aqui, eu observo que os extremos são redondo e longo, e o intermediário, que é o heterozigoto, é oval. Eu não precisaria desse quadro, gente, porque se eu pensar entre essas três características, oval, redondo e longo, qual que é o intermediário? Eu sei que oval é o meio termo, porque é intermediário entre redondo e longo. Diante disso, eu vou concluir que redondo é um extremo, então RR para redondo, LL para longo e para oval, que é o meio termo, RL, porque ele é mistura de redondo com longo. Qual a proporção de progênie? Progênie é o quê? Os descendentes, né? Esperada do cruzamento de oval com oval. Se eu vou cruzar oval com oval, eu vou cruzar RL com RL. Primeiro com primeiro, eu vou ter o quê? Um rabanete com genótipo RR. Se esse fecundar esse, eu vou ter um rabanete com genótipo RL. Se esse fecundar esse, eu vou ter um rabanete com genótipo LR. E se esse fecundar esse, eu vou ter um rabanete com genótipo LL. Esse rabanete aqui seria redondo. Esses dois aqui seriam ovais, não é isso? E esse aqui seria longo, né? Qual que é a proporção esperada, então? 25% de rabanetes redondos para 50% de rabanetes ovais e 25% de rabanetes longos. Isso também pode ser simbolizado por um redondo para 2 ovais para 1 longo. Ou ainda um quarto, um meio, que é 2 quartos, né? Eu simplifiquei, e um quarto. Então, qual que é a resposta correta? É a letra E. Um redondo, 2 ovais e um longo. O terceiro exercício diz assim: a cor vermelha da flor boca de leão, né, um tipo de flor, é incompletamente dominante. Então, já está dizendo que é um caso de herança sem dominância. Em relação à cor branca, então eu sei que a cor vermelha, ela não tem dominância sobre a cor branca. E os heterozigotos originam flores, né, de coloração rosa. Então, diante disso, eu já sei que de vermelho com branco surge a flor cor-de-rosa, não é isso? Se uma boca de leão com flores vermelhas é cruzada com uma de flores brancas, então, na geração parental, vou cruzar vermelha com branca. E a F1 é intercruzada. Intercruzada é ela com ela mesma, é o mesmo que a autofecundação. Para produzir a F2 é incorreto, né, gente? Atenção com isso. Afirmar que... Então, vamos lá. Se falou que de vermelho com branco nasce rosa, o intermediário é o rosa. Então, o vermelho é VV, o branco é BB e o rosa é... Tanto faz se colocarem VB ou BV, é mistura de vermelho com branco. Se eu vou cruzar vermelho com branco, então eu vou cruzar VV com BB. E no F1 eu vou ter o quê? Eu vou ter 100% rosa. Aqui disse que essa F1 é intercruzada. Então é VB com VB. Intercruzada para produzir F2. O que é F2? É a segunda geração de filhos. P são os pais, geração parental. F1 a primeira geração de filhos e F2 a segunda geração de filhos. Perguntou o que é incorreto afirmar. Ó, primeiro com primeiro, eu vou ter plantas, né, com flores vermelhas. Primeiro com segundo, eu teria flores com plantas com flores rosa. Segundo com primeiro, eu teria novamente plantas com flores rosa. E segundo com segundo, eu teria plantas com flores brancas. Então, vermelha, 25%, rosa, 50% e branca, 25%, não é isso? Ou um quarto, né?
Então, 25 aqui, 50 no rosa e 25 no vermelho. O que é incorreto afirmar? Vamos lá. O fenótipo F1 é 100% rosa? Não, não é incorreto, não. O fenótipo F1 é 100% rosa. O fenótipo F2 é 25% rosa? É, gente? O fenótipo F2 é 50% rosa. Então, essa é incorreta. O fenótipo F2 é 25% vermelho? Sim, é 25% vermelho. F2 é 25% branco? É 25% branco, tá certo. 50% das plantas de F2 são heterozigotas? São. Então, perguntou o que é incorreto. Então, incorreto é a letra B, que fala que o fenótipo de F2 é 25% rosa. E sendo que, na verdade, em F2 é 50% rosa. Então, essa é a questão errada. Continuando, esse é o quarto exercício. Um exercício de Enem de uma prova que foi cancelada. Ele diz assim: anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com forma de foice, daí seu nome. O que são eritrócitos? São os glóbulos vermelhos do sangue. Vocês já estudaram que o sangue é constituído por glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, né? E os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias, né, ou eritrócitos. E vocês estudaram que lá na primeira série do ensino médio, que as hemácias têm uma forma arredondada. Só que quando a pessoa tem anemia falciforme, ao invés da hemácia ter uma forma arredondada, uma forma discoide, como a depressão, ela vai ter uma falsa forma, ela vai ter uma forma de foice. Ela muda o seu formato, por isso o nome, falciforme, porque ela tem uma falsa forma. Se uma pessoa recebe um gene do pai e o outro da mãe para produzir hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS. E assim terá anemia falciforme. Então, uma pessoa que nasce com SS, ela será afetada pela doença. Se receber de um dos pais o gene para hemoglobina S e do outro o gene para hemoglobina A, será, então, desculpa, gente. Se receber dos pais somente o gene para hemoglobina A, será normal. Então, A será normal. E se receber de um dos pais o gene para hemoglobina S e do outro da hemoglobina A, ele terá doença, né? Ele não vai ser doente, ele não é anêmico, ele não vai ter anemia falciforme, mas ele vai ter o traço falciforme. Então, se ele for SA, ele não é anêmico, mas ele não é normal. A gente fala que ele tem o traço falciforme. Ele é afetado? Não, mas ele tem mais chances de ter filho afetado, certo? Ele não precisa fazer o tratamento especializado. Entretanto, ele deverá saber que se vier a ter filhos, né, com uma pessoa que também herdou o traço, poderão desenvolver as doenças, os filhos. 2 casais, gente, é um detalhe, ó, 2 casais. Lembrando, né, isso é muito confuso, assim, não é que é confuso, mas é comum os alunos fazerem confusão. São 2 casais, não é um casal não é um homem e uma mulher, são 2 casais, né? Ambos os membros heterozigotos do tipo AS, então eles têm traço falciforme, para o gene da hemoglobina. Eles querem ter um filho cada casal quer ter um filho. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal com anemia falciforme, é igual a... Gente, não importa. Aqui, tudo bem que falou o exercício, né, que é comum entre os descendentes afro, mas se o casal é AS, se eles têm traço falciforme, então isso já não vai fazer diferença mais. Eu pus AS ao invés de SA, né? Tanto faz aqui, não vai fazer diferença não. Então, o casal é AS, os dois têm os traços. Então, eles podem ter filhos AA, esse filho seria, se ele é AA, ele seria o quê? Normal.
Eles podem ter filho com os traços, ele pode ter filho de novo com os traços, e ele pode ter o filho ES com anemia. Então, esse aqui seria normal, não é isso? 50% seria com os traços e 25% seria com a anemia, certo? Então, 1/4 normal, 2/4 ou 1/2 com os traços e 1/4 com anemia. A pergunta é, eu quero saber a probabilidade de ambos os casais terem filhos com anemia. Eu quero saber os dois, gente. Aqui misturou. Aqui tá entrando segunda lei de Mendel, tá entrando ausência de dominância, misturado com probabilidade que vocês já estudaram, né? Então, o que seria a resposta? A probabilidade de um casal ter um filho com anemia vai ser igual a 1/4. Mas eu não quero saber a probabilidade de um casal, eu quero saber a probabilidade dos dois, não é isso? Então, é 1/4 de o primeiro casal ter um filho com anemia, vezes 1/4 do segundo casal ter um filho com anemia. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Encontrei o resultado? Não, porque aqui não está em fração. O resultado está em percentual. Aqui, gente, eu teria 25%, mas como que eu multiplico 25 vezes 25? Então, eu tenho que colocar em fração, 1/4 vezes 1/4, né? Conservo o numerador, multiplico o denominador. Se eu pegar, você pode fazer por regra de 3, mas se eu dividir 1 por 16, eu vou ter o quê? 0,60, né? 0,625, que vai dar 6,25%. Ou seja, a resposta é a letra B. Exercício número 5, ele é bem simples, né? Suponha que uma nova espécie de falcões foi encontrada. Foi observado que o cruzamento de falcões machos com plumagem amarela e fêmeas de plumagem azuis produziu todos descendentes de cor verde. Então, eu já sei que de amarelo com azul surgiu verde. Eu já sei que o intermediário é o verde, que é a mistura de amarelo com azul. Como que eu ponho o A com amarelo e A de azul? Então, eu vou colocar A para amarelo, vou colocar B para azul e vou colocar AB para o verde, certo? Quando os indivíduos F1 são cruzados entre si, quem que seria F1? O verde com verde. Produzem descendentes com plumagem de traços amarelo, verde e azul na razão de 1 para 2 para 1. Gente, toda vez que eu cruzo hétero com hétero em ausência de dominância, eu vou ter essa proporção de 1 para 2 para 1. Letra A. Explique o resultado encontrado no cruzamento entre indivíduos parentais. Gente, o exercício falou que na geração parental eu cruzei amarelo com azul e eu tive em F1 descendentes verdes. Pediu para explicar esse resultado. Como que eu vou explicar esse resultado? É muito simples. O resultado é um caso de ausência de dominância, certo? Por que é uma ausência de dominância? Pois de dois indivíduos diferentes surgiu, né, um indivíduo com características intermediárias. Não pediu para justificar, né? Mas é isso, né? De dois indivíduos, eu não vou escrever aqui, meu espaço está pouco, mas vocês escrevam aí. De dois indivíduos diferentes, que é amarelo com azul, surgiu um indivíduo com características intermediárias. A letra B perguntou o seguinte: explica o resultado do cruzamento entre indivíduos F1. Quando eu cruzo F1 com F1, que é o verde com verde, o que eu vou ter em F2? Eu vou ter amarelo, eu vou ter verde, eu vou ter verde e eu vou ter azul. Pediu para explicar isso. Como que eu explico? Uai, eu vou explicar simples assim, que em F2, né? Em F2 vai ocorrer o quê? Ocorre, né, os três tipos de plumagem, ou seja, os três tipos de genótipos, não é isso? Ou de fenótipos, né? Acho que seria melhor de fenótipos, três tipos de fenótipos, certo? Em proporções de 1 para 2 para 1. O que caracteriza o quê? Que é um caso de ausência de dominância, não é isso? A letra C perguntou o seguinte: aplicando qualquer dos símbolos apropriados, indica o genótipo de cada fenótipo. Eu já indiquei,
não já? Eu já coloquei que amarelo é AA, eu já coloquei que o azul é BB e já coloquei que o verde é AB, certo? O último exercício, 6, fala o seguinte: existem variações de padrões de pelagem em cavalos, que também é um caso de dominância incompleta. A gente está estudando isso, né? Como é o caso dos cavalos com pelagem do tipo leopardo. O que é esse cavalo do tipo leopardo? Ele é branco com algumas manchas. Eles são originados do cruzamento entre cavalos que apresentam muitas manchas na pelagem branca e cavalo completamente branco. Então, o cavalo branco com muitas manchas, quando cruza com o cavalo totalmente branco, surge esse branco, né, com algumas manchas que eles chamam de leopardo, certo? Então, eu tenho um branco com muitas manchas, vou pôr MM de muitas manchas, um totalmente branco e um branco com algumas manchas, que ele é uma mistura de muitas manchas com branco. Com base nessas informações em seus conhecimentos, calcule a probabilidade de nascer cavalos com pelagem leopardo. O leopardo é esse aqui, né, gente? É o intermediário. De pais que apresentam o mesmo genótipo. O que o exercício quer que eu cruzo? Ele quer que eu cruzo cavalo do tipo leopardo, que é branco com poucas manchas. Eu quero saber a probabilidade de nascer indivíduos com o mesmo genótipo. Então, vai nascer MM, muitas manchas. Pode nascer, né, o leopardo. Pode nascer de novo leopardo e pode nascer branco. Então, aqui, muitas manchas. Então, a dificuldade, gente, assim, minha mão fica tampando, né? Aqui vai ser do tipo leopardo, que é com poucas manchas, e aqui vai ser branco. O exercício quer saber a probabilidade de nascer igual aos pais. Então, aqui é 1/4, ou 25%. Aqui é 1/2, ou 50%, e aqui é 1/4. Qual que é a resposta? Qual que é a probabilidade de nascer filhotes igual aos pais? É 50% ou 1/2, não é isso? São brancos com poucos pelos, que é igual aos pais, certo? Então é isso, meninos. Um abraço e qualquer dúvida, entrem lá no fórum e a gente tenta esclarecer, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa.